de Santa Catarina. E de acordo com esses destaques, 7 categorias de crimes tiveram redução expressiva na violência, um número que tem que ser exaltado, um trabalho muito difícil de ser realizado. A gente vai acompanhar os desdobramentos desse relatório agora aqui na tela do Balanço Geral. Os dados são considerados positivos em relação ao ano anterior. Os destaques vão para a redução nos casos de roubo e furto de veículo, com uma diminuição de 2,2%. Roubo, menos 2,7%. Morte em confronto, menos 19,6%. Homicídio, menos 8,6%. Latrocínio, menos 16%. Lesão corporal seguida de morte, menos 7,8%. E feminicídio, uma diminuição de 4,6%. A violência doméstica ainda segue sendo um problema no estado e teve um aumento de 6,5%. Os estelionatos tiveram um crescimento de mais de 41%. As autoridades entendem como um processo de migração dos crimes tradicionais para o meio virtual. Mas basicamente o que aconteceu foi que as pessoas estavam com o tempo mais ocioso e descobriram uma nova vertente daquilo que pode ganhar dinheiro de uma maneira mais simples. Os níveis de desenvolvimento econômico têm relação com a criminalidade de acordo com o colegiado. Isso acontece, por exemplo, na região do Planalto Norte, que está no topo da lista de homicídios em Santa Catarina. Eu tenho certeza que nos próximos anos aquela região vai se desenvolver muito, né? A maior prova disso é o investimento agora em asfalto para as vinícolas naquela região. Isso vai possibilitar o desenvolvimento turístico daquela região e vai possibilitar também o desenvolvimento do IDH daquela população. O colegiado avaliou outros fatores que contribuíram para os dados, como a modernização das forças de segurança e a pandemia que acabou mantendo as pessoas afastadas das ruas. Esse trabalho que já vem de algum tempo, ele foi potencializado pelos investimentos do nosso governo do Estado em todas as forças de segurança pública. Só na Polícia Militar, esses 147 milhões que estão sendo investidos têm proporcionado melhoria na comunicação, melhor equipamento, viaturas mais modernas, treinamento e capacitação da tropa, todo aquele fomento, aquela condição que são importantes para que a gente possa preparar, tanto na parte logística como na parte comportamental, os nossos policiais militares, para que possam continuar realizando esse trabalho de estar nas ruas, fazendo a prevenção e a repressão aos crimes. Para o presidente do Colegiado Superior de Segurança Pública, a queda nos números de criminalidade se dá em razão da menor circulação de pessoas. Mas, com o retorno gradativo da normalidade, os trabalhos devem se intensificar para manter a queda em 2022. É muito difícil tu já trabalhar com um número muito baixo, tu continuar baixando, Mas eu tenho certeza que com o nosso grupo, a nossa equipe, com nossos servidores que são abnegados, eu tenho certeza que nós vamos manter, esses índices baixos, e nós vamos continuar sendo um exemplo para o Brasil de como se faz segurança pública de forma técnica, de forma séria e honesta. Isso é muita verdade, Eu me sinto muito orgulhoso como cidadão das nossas polícias por aqui. Fazem um belo trabalho, é difícil, muitas vezes enxugam o gelo, porque a legislação não colabora quase em todas as situações, dificultam o trabalho dos delegados de polícia, das ações da polícia militar nas ruas, muitas vezes são obrigados a soltar criminosos, inclusive reincidentes. E entre outros fatores, além das medidas muito mais enérgicas em estratégia mesmo de inteligência, que têm sido muito bem aplicadas, é importante voltar um pouquinho a um passado recente. 2016 para 2017, lembra? As facções criminosas disputavam território aqui na ilha de Santa Catarina e na parte continental, na Grande Florianópolis. As ações começaram a mudar naquele período e é justamente nesse ponto em que a gente vê os números despencarem no gráfico, 3 meses antes da pandemia. Eu chegar a afirmar que a pandemia seria o resultado de uma ação mais efetiva, não seria completamente honesto, porque as ações já vinham com resultados extraordinários desde a metade de 2016, quando novas políticas foram implantadas e houve uma mudança mais efetiva, inclusive nas cadeiras do Comando da Segurança Pública. Vamos avançar nesse assunto, porque os bandidos, eles não estão parados, eles estão em movimento e migraram para os ataques cibernéticos. Vamos conversar ao vivo com o advogado criminalista, o Carlos Augusto Ribeiro, vai falar um pouco mais sobre os crimes virtuais. Menor potencial, doutor? Os bandidos sabem, estão tranquilos em casa, no computadorzinho, não tem risco de trocar tiro com a polícia. Cresceu esse percentual. Boa tarde. Olá, boa tarde, tudo bem? Exatamente, com a pandemia e com cada vez mais
a presença das pessoas no digital, intensificando a presença no digital, até mesmo as relações de trabalho, elas saíram do mundo físico e foram para o mundo digital. Obviamente, a criminalidade também lá exerceu o seu poderio, se aproveitando justamente dessa intensificação da utilização dos meios digitais, seja para se relacionar pessoalmente, seja também para fazer transações bancárias, transações comerciais e por aí vai. Doutor, muitas vezes esses fatores até fogem do nosso controle, né? Recentemente aqui vazaram informações de milhares de pessoas em Florianópolis, informações como CPF, e-mail, até endereço pessoal. Quais as dicas que o senhor acha e considera fundamental para a gente evitar o máximo possível de cair numa bela de uma armadilha? Exatamente. Eu acho que a primeira coisa, hoje o grande ponto aí de tensão são as redes sociais, né? E nas redes sociais a gente pode tomar algumas providências para se precaver de ser alvo da criminalidade digital. Uma delas é ativar a verificação, por exemplo, em 2 etapas, tanto nas redes sociais, Instagram, Facebook, quanto também no WhatsApp. Isso minimiza o risco de você ser alvo de uma ação criminosa no meio digital. E tem outra coisa que é muito importante, é que muitas pessoas não têm ciência. Por exemplo, a Anatel tem um serviço chamado Não Perturbe, que lá você se cadastra e você impede que algumas operadoras lhe façam aquelas insistentes ligações de marketing. A partir do momento em que os consumidores tiverem ciência de que essas ligações nos seus celulares serão diminuídas, eles também conseguem rastrear um pouco mais de efetividade aquelas ligações que terão um teor criminoso, de talvez fisgar algumas informações suas para o cometimento de crimes. Além também de algumas precauções básicas, recebimento de links por SMS, muitas vezes a criminalidade se utiliza de links falsos, como se bancos fossem, para puxar os seus dados e aí cometer uma série de infrações criminosas. Na contramão das estatísticas que foram divulgadas, está também estelionato. Acho que dá para embutir nesses crimes virtuais, porque não deixa, né, doutor, de ser estelionato. Os caras são muito pilantras, são inteligentes. O que o senhor identifica como o perfil mais clássico desse criminoso? Ele é um pouco mais inteligente do que aquele que vai para o tapa no meio da rua? Ou não tem nada a ver? Mais homens, mais mulheres? É bem mesclado nesse sentido? O que o senhor identifica, que o senhor tem visualizado no mundo do crime nesse sentido? Exatamente. Há uma mudança bem significante de perfil em relação a essa criminalidade, né? O risco, tendo em vista a punição, é muito menor e os ganhos acabam sendo um atrativo para aquele que quer enveredar efetivamente para a seara criminosa. Então, há um perfil até mesmo um pouco mais refinado em relação a essa criminalidade, que eles realmente fazem um cálculo em relação ao risco que terão cometendo uma conduta como essa, os ganhos, que muitas vezes são expressivos. A gente viu casos de grande expressividade no Brasil, como, por exemplo, o rei das bitcoins e por aí vai, alguns casos tratando de criptomoedas. As pirâmides financeiras explodiram muito no Brasil durante a pandemia, lesionando muitos consumidores, lesionando efetivamente muitos cidadãos, e a gente tem que ficar ligado. Muitos criminosos que atuam com estelionato acabam investindo muito em aparência, até mesmo hoje há constatações da própria Polícia Civil, um investimento maciço em marketing de algumas páginas que são fraudulentas e que visam apenas o cometimento de crimes contra a população. Doutor, só mais uma perguntinha antes da gente encerrar. Eu sei que o tempo não é muito largo. Qual a punição real? Porque parece que a sensação de impunidade está impregnada na gente aqui no Brasil, né? O senhor acredita que a legislação precisa mudar? Muita coisa precisa avançar nesse sentido? Quais são as punições reais para quem comete esses crimes cibernéticos? Como é que está isso hoje? Eu acredito que muito mais do que o produto final, que é a lei, né? Eu acho que nós temos que implantar, assim como nós temos a Polícia Civil de Santa Catarina e a polícia, sobretudo a Polícia Federal, já evoluiu muito em termos de investigação e aparato tecnológico para combater a criminalidade. Mas acredito,
sobretudo aqui em Santa Catarina, que ainda há uma necessidade, sim, por exemplo, de delegacias um pouco mais especializadas que consigam embutir esse aparato investigativo que já é muito avançado aqui em Santa Catarina para o combate dessa criminalidade. Eu acho que está aqui no início, assim como vários outros crimes, você investir no aparato de segurança com a máxima tecnologia possível e especializar cada vez mais as delegacias e entender que hoje a criminalidade no meio digital é uma das criminalidades com mais propulsão no Estado e dentro desse contexto de criminalidade que nós estamos vivendo no meio digital. Então, investir nesse aparato de segurança, tecnologia, investir em delegacias especializadas, eu acho que surte muito mais efeito do que a elaboração e rigidez na punição. Conversamos ao vivo com o advogado criminalista Carlos Augusto Ribeiro, que nos atendeu gentilmente. Obrigado, viu, doutor, por esclarecer. Obrigado e boa tarde. À disposição. Obrigado. Um abraço, boa semana. De repente, mais investimento pesado pode ajudar.